Olá, turma do sexto, vamos a mais uma aula da disciplina de artes. Hoje, gente, nós iremos trabalhar a Arca do Tesouro Egípcio. Nós estamos trabalhando nessa temática do povo egípcio, do quanto de contribuição ele traz no campo da arte. E hoje nós vamos ainda adentrar um pouco sobre essa cultura que tem uma grande representatividade no campo das artes. Na página 13 do livro-texto de vocês, nós temos uma imagem, né? Aqui de uma artista que talvez não conhecida tanto de vocês, que é uma artista antiga, mas que representou um papel de grande importância, de grande relevância no cinema, né? E aí ela representou uma personagem muito forte da cultura egípcia, né? Uma personagem bastante marcante que fez história no mundo egípcio. Ela representou, né, a rainha Cleópatra. Nós podemos ver o seguinte, que Cleópatra era tida como uma pessoa, né, dentro da cultura egípcia, se tornou conhecida porque ela tinha uma característica muito forte, né? Uma personalidade forte, e Cleópatra também tinha uma capacidade intelectual muito grande. Segundo os historiadores, Cleópatra ela falava mais de 7 línguas, mais de 7 idiomas. Então, por aí vocês viram, né, a importância dessa mulher na cultura egípcia. Ela sabia do campo da filosofia, da matemática e por aí em diante, né? Então, Cleópatra, ela trouxe, né, uma grande importância dentro dessa cultura. E aqui nós temos, né, a biblioteca de Cleópatra. Então, diz que quando, né, ela reinou, quando ela estava no seu período de reinado no povo egípcio, ela se dedicou à biblioteca de Alexandria. Ela, dentro do que ela esteve presente, né, ela conseguiu, né, acumular na biblioteca 700 mil volumes em rolos de papiro. Vocês sabem que, né, antigamente os livros antigos eram em rolos, né? Então, de um material chamado papiro. Então, Cleópatra se dedicou, como ela era uma pessoa muito intelectual, ela gostava realmente do campo da leitura, do conhecimento, das filosofias, do campo da matemática. Ela acumulou essa quantidade de papiros, né, quantidade de livros nessa biblioteca lá em Alexandria, porque Cleópatra ela sabia falar em várias línguas, como eu citei para vocês aqui, né? E ela foi tema, gente, de obras, de diversas artes, tanto no campo, né, da pintura, como no campo das artes cênicas, né, dentro do teatro, do cinema. Então é um nome que até hoje é lembrado pela sua personalidade e pelo seu intelecto também. Então ela trouxe, né, uma contribuição para o campo das artes, e ela foi tema de vários filmes também. Tem Cleópatra, Rainha do Egito, depois vocês podem assistir para conhecer um pouco mais da personalidade desta mulher e do papel que ela desempenhou, né, lá dentro da sua cultura. E também ela foi tema de alguns desenhos animados, de algumas animações, né, como Asterix e Cleópatra. E até nesses desenhos vocês irão conhecer um pouco dessa mulher, né? Nós temos também, ela dentro desse desenho animado, né, de Asterix e Cleópatra, ela é desafiada a construir um templo em apenas 3 meses. E aí ela vai, né, como força, né, como entusiasmo para construir o seu império, ela vai dentro dessa animação e vai construir aquele templo, aquele império dentro de 3 meses. Nós temos também essa animação trazida com a cultura egípcia também. Então veja que mesmo sendo uma cultura milenar, uma cultura antiga, até hoje, né, os artistas se apropriam desse tema, se apropriam das artes, se apropriam, né, também do movimento intelectual para mostrar. E aí na página 15, nós vamos ver o seguinte,
que existe aqui um relógio de sol no centro, que se encontra lá no centro de Curitiba. Esse relógio de sol é interessante que ele é tido, ou seja, as pinturas nas paredes dos templos, das pirâmides, eram construção, as roupas também eram construção, e teve também esse relógio que marcava as horas, só que ele era marcado as horas através de uma vara, né, que passava entre ele e a partir do momento da sombra do sol. Então, se nós formos observar, então ele funcionava só até o momento em que tinha sol. Quando anoitecia, ele não funcionava. Então, isso também é uma das criações do povo egípcio. E aí, dentro disso, né, nós temos também os quadros. Nós vamos ver aqui um quadro egípcio que eu gostaria que vocês observassem, né, com bastante atenção. E tem uma música de Chico Buarque que fala sobre isso, sobre esse quadro, essa frase. Ele diz o seguinte: egípcia me encontra e me vira a cara. E aí no quadro nós observamos que tem exatamente isso, né? Várias egípcias, só que uma com a cara voltada para o outro lado. E aí ele questiona, faz um questionamento, por que disso? Por que será que ela chama de egípcia a mulher que ele vira a cara? Então, aqui nós vamos ver um pouco sobre essa arte. Porque, né, segundo o autor e segundo a cultura egípcia, isso seria, né, uma posição que eles representaria os rostos sempre de perfil. E por isso que a egípcia da música de Chico Buarque, ela, como ele diz, né, ela vira a cara. É uma metáfora, ou seja, né, para falar exatamente de uma pessoa que não cumprimenta, mas era porque os egípcios, ao fazer suas artes, eles geralmente faziam as artes dos rostos de perfil, né? Além do rosto, na arte egípcia, também aparece o lado, os braços e as pernas do corpo humano. Então, já o tronco e os olhos são retratados de frente. Então, isso era uma tática, né, dentro das artes egípcias, de como eles iriam pintar e fazer aquela obra de arte. Os rostos de perfis, mas porém o corpo de frente. Então, isso, ele foi denominado como a lei da frontalidade e costumada ser seguida por muitos artistas. Muitos artistas seguiam essa lei da frontalidade, onde se postava ou se fazia as obras de artes de perfil e o corpo frontal. E aí eu gostaria que vocês, durante a semana, pudessem ver, né, na página 16 e 17 é atividade, né, que está aqui. Porém, na página 16, dentro dessa lei frontal, da frontalidade, nós vamos ver várias orientações corporais que resistem dentro dessa cultura egípcia. Eu gostaria que vocês vissem, né, para que o aprendizado pudesse ser mais eficaz, para que vocês pudessem entender um pouco dessa lei da frontalidade. Ok? Então, que vocês tenham aprendido um pouco sobre a Arca do Tesouro Egípcio, sobre a importância da Rainha Cleópatra dentro do contexto, sobre a contribuição que ela trouxe não só para o campo da intelectualidade, mas para o campo das artes também, e como seu nome, ele até hoje é lembrado nos filmes, né, tanto filmes longa-metragem como também filmes de animação. Ok, gente? Por hoje é só. Até a próxima aula.